Olá, então eu vou falar hoje sobre as equações de Maxwell na sua forma diferencial e a gente vai fazer uma conta semelhante, né, à que foi feita pelo Maxwell, que mostrou que os campos eletromagnéticos respeitam uma equação da onda. E aí a gente vai fazer algumas contas. Como eu não sei se vocês já viram equações divergente, rotacional, que teve alguns alunos que mencionaram naquela questionário que a gente fez, que não tinham estudado isso direito, e equações diferenciais parciais. A gente vai fazer algumas coisinhas aqui que pode ser revisão para vocês. Né, mas para alguns alunos vai ser novo, então para alguns de vocês vai ser só uma revisão. Tá? Então, o que a gente geralmente, terminando fenômenos eletromagnéticos, né, a gente tem as quatro equações de Maxwell, né, que a gente conhece, as quatro equações do eletromagnetismo, né, que a gente consegue descrever qualquer fenômeno eletromagnético a partir dessas quatro equações, né? A lei de Gauss para o campo elétrico e para o campo magnético, né? É, é, a, Aí vocês devem lembrar mais ou menos, né? Essas coisas, a gente vai dar uma relembradinha, né? A lei de Faraday, que associa a variação. Aqui, ó, a lei de Gauss é o que associa a carga, a geração de campo elétrico por uma carga. E a lei de Gauss do magnetismo é que fala que não existe uma carga magnética. Né? A gente só tem dipolos magnéticos. A lei de Faraday, que associa a variação do campo magnético no tempo com uma geração de campo elétrico, né? Que a gente geralmente vê com uma tensão, né? Mas caso não tenha uma espira, por exemplo, a gente ainda tem a geração do campo elétrico. E a lei de Ampère-Maxwell, que é a que mostra que cargas em movimento geram campo magnético, né, que é esse primeiro termo, e também, que é o termo de correção de Maxwell, para a lei de Ampère, que a variação temporal do campo elétrico gera também um campo magnético. Então, a gente tem essas quatro equações, né, que definem tudo do eletromagnetismo. A princípio, não precisam de. Aqui a gente está considerando no vácuo, né? Então, sabendo as relações de interação com os meios, a gente consegue reescrever essas equações de Maxwell para um meio qualquer, e aí a gente consegue descrever tudo do eletromagnetismo usando essas equações. Isso que é o legal. Faltou a força de Lorentz, né? Que a gente, a princípio, agora não vai trabalhar. Força de Lorentz, que mostra como que os campos eletromagnéticos interagem com a carga, né? Como é que é a força que eles atuam, né, numa carga. Mas, para a gente fazer as contas aqui nessa matéria, a gente vai ter que escrever essas equações na forma diferencial. Isso geralmente é novo para a maioria de vocês aqui da UFABC. Então, por que eu quero escrever na forma diferencial? Porque na forma integral a gente tem as dependências da superfície e das curvas. Tá? Volume, superfície e curva. Quando a gente escreve na forma diferencial, a gente perde essa dependência. A gente não precisa se preocupar como em abordar qual superfície a gente está fazendo as contas, qual volume está fazendo as contas.
Não precisa. A gente vai lidar com coisas com equações que essa dependência para de existir. Tá? E para isso a gente tem que falar sobre divergente e rotacional. Tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o divergente. Tá? Então, a gente tem essas duas nomenclaturas, tá? Dependendo do livro que vocês usarem, de matemática, de cálculo e de física, vocês vão ver geralmente uma dessas duas nomenclaturas para o divergente, que é o div de um campo vetorial F, aqui eu estou chamando um F qualquer, não é força, é um campo vetorial qualquer, tá? Ou esse nabla, né, que é um vetor com as derivadas na direção de cada um então del x na direção x, del y na direção y, del x na direção z, del z na direção z. E aí eu faço o produto escalar desse cara com o meu vetor. Isso aí é o divergente, né? Que ao final vai ser a soma das derivadas dessa forma, né? Componente f derivado por x, componente y derivada por y, componente z derivada por z. Esse é o divergente. Como é que a gente pode interpretar o que é o divergente? Tá? O divergente, ele geralmente está associado a uma variação do campo direcional. Porque é direcionada uma variação direcional. Mas de forma que ele sempre vai estar divergindo de um ponto. Então, por exemplo, se eu pego esse ponto central aqui, eu vou ver que campos que têm as setas, né, as linhas de campo afastando desse ponto inicial, o divergente é diferente de zero. Se a gente for pensar que, por exemplo, o campo elétrico, a gente vai ver que o divergente dele é diferente de zero. Por quê? Se eu pegar uma linha aqui, ó, uma linha aqui, né? Eu vou ver que se eu fizer uma derivada ao longo dessa linha, né, na direção da linha, eu vou ver que o campo é diferente de zero, né? Essa derivada é diferente de zero. Então, o meu divergente vai ser diferente de zero. Isso pode ser afastando ou aproximando, né? Mas a gente também vai ter campos que tem o divergente igual a zero. Por exemplo, campos que eles são constantes, são campos que não têm divergente diferente de zero, né? Ou campos que variam dessa forma, assim, ó, hora para cima, hora para baixo também. A gente não consegue definir, né, esses divergentes. O divergente também é nulo, né? Porque se a gente for pensar, se a gente está andando nessa direção aqui, ó, né? Se a gente está andando nessa direção, a gente vai ver pontos que o campo elétrico por exemplo, o campo F, né? Ou aqui nessa nomenclatura o campo V, é zero sempre nessa direção. Então a derivada vai ser zero. E se eu pegar um caminho, assim, né, uma direção, por exemplo, seguindo uma dessas linhas, ela é constante, então, então também vai ser zero. Então, campos, então geralmente divergência, né, quando a gente fala de divergência de um campo, é quando a gente tem algum ponto que você tem que as linhas do campo elas estão se afastando ou se aproximando, tá? A partir disso, tá, a gente tem um teorema do divergente, que é, vamos pegar uma superfície F, uma superfície S aqui, tá? Fechada, que define um volume V.
tá? Se eu pegar o fluxo ao longo dessa superfície, eu consigo relacionar isso à integral no volume do divergente de f. E aí pensa o seguinte, se eu não tiver o divergente de f igual a zero, por exemplo, o divergente de f igual a zero, por exemplo, um campo que atravessa aqui de maneira constante, né, a gente vai ver que o fluxo nessa superfície vai ser igual a nessa superfície e zero, né? Então eu tenho que ter alguma divergência, né? Por exemplo, os campos saindo aqui, para eu ter algo que faça com que o fluxo nessa superfície seja nulo. Seja diferente de zero, né? Não seja nulo, tá? Beleza. Então, isso aqui a gente pode usar, por exemplo, para... Mas como é que é a demonstração desse problema? Tá? Demonstração da solução. Considera, vamos fatiar esse volume de tal forma que eu vou cortar ele no meio aqui, tá? E aí eu vou olhar qual que é o fluxo magnético, o fluxo do campo F nessa superfície S3, tá? S3. Então, eu tenho essa superfície SXY, que aqui no desenho é essa S3, tá? Então, ela vai ser um fluxo, né? Se eu pegar um pedacinho pequenininho dessa superfície, né? Um quadradinho só. Eu não vou pegar ela toda, um quadradinho só aqui, né? Porque eu quero só o... Deixa eu pegar outra cor, que essa ficou ruim. Um quadradinho só dela aqui, né? Então, eu vou ter o campo na direção, por exemplo, que é a superfície definida num plano XY e a normal da superfície na direção Z. Então aqui, né? Então o dA eu estou substituindo por d, z, dx, dy, né? Isso aqui vai me dar o fluxo nessa superfície, né? Nesse pequenininho aqui, se eu integrar, eu vou ter na superfície. Mas se eu fizer essa conta aqui, eu vou derivar em z, integrar em z, né? Considerando um ΔZ bem pequeno, né? Então, ao invés de eu pegar a superfície em si, eu estou pegando um voluminho bem fininho, bem próximo dessa superfície, né? E aí eu vou derivar e integrar. Então, eu vou derivar para achar a direção e integrar nesse pequenininho aqui, como se fosse numa fatia, né? Cortando assim essa superfície. Então eu vou ter essa relação. E veja que essa relação, dx, dy, dz é o volume, né? É uma integral de volume. E essa parte aqui, né, é uma das componentes na direção do dessa superfície, né? Desse pedacinho pequenininho aí da superfície. Que eu estou definindo esse ΔZ. Então, se eu fizer geral, né, eu vou fazer isso de maneira genérica, né, uma direção qualquer para uma relação, para um volume qualquer e uma superfície qualquer. Então eu vou ter algo desse tipo aqui, tá? Então isso é uma demonstração assim bem rapidinha, né, para te dar para te darem uma intuição que essa relação é válida, tá? Então a gente tem que essa relação aqui é válida, tá? Então a gente vai usar ela posteriormente para as nossas contas.
Alguma dúvida sobre o divergente e o teorema da divergência? Tudo ok. Eu acho que, igual eu disse, alguns de vocês já viram e está vendo só de uma maneira diferente aqui. A gente tem agora o rotacional, tá? O rotacional, aí, no livro, por exemplo, do Moisés, usa assim, hot F, ou aquele vetor nabla, né, com as derivadas parciais, produto vetorial com F. Tá? O que isso simboliza, né? O que o rotacional simboliza? O rotacional ele simboliza uma ideia de rotação do campo. Então, se eu pegar, por exemplo, que o campo, por exemplo, se vocês verem nessa situação, que o campo ele aumenta nessa direção, porém, né, você vê que as setinhas aqui mostra a intensidade desse campo, né, F, mas a variação, né, a direção das linhas de campo são como se fossem ortogonais, né, a essa direção que o campo varia. Vocês podem lembrar que o campo magnético, por exemplo, é assim, né? Ele é um campo circular, né, fechado, uma linha fechada, mas que a variação dele, né, com a distância, ela é por exemplo, de uma corrente que está passando aqui no meio, né? Então, ela diminui com a distância, mas ela anda em outro. Então, todos esses campos que andam assim, que fazem isso, são campos que têm rotacional diferente de zero. Uma ideia também que a gente pode pensar, né, do campo magnético, não, um campo que tem rotacional diferente de zero, é se eu pegar uma bolinha e eu colocar essa bolinha aqui assim, ó. Se essa bolinha começar a rodar, então se eu pensar, por exemplo, num líquido que tem a velocidade do fluido, né, para cada ponto dado por um campo de rotacional diferente de zero, se eu colocar uma bolinha, essa bolinha vai começar a rodar no próprio eixo. Tá? Ela pode andar com o líquido, mas ela vai começar a rodar no próprio eixo. Isso é uma característica de campos com rotacional diferente de zero. Tá? Por exemplo, o campo elétrico gerado por uma carga, ele não faz rodar, porque ele é uma força central. Então, por exemplo, campos do tipo que geram força central são campos que não têm rotacional nulo. Tá? A partir desse teorema, a partir do rotacional, a gente tem o teorema de Stokes, que é o seguinte: se eu tenho um caminho fechado, tá? Um caminho fechado aqui, por exemplo, eu posso definir, né, isso aqui, né, a integral de um campo nesse caminho fechado é igual à integral na área desse caminho fechado, numa área que é definida, né, na superfície que é definida por esse caminho fechado, do rotacional de F. Tá? Esse aqui é uma demonstração parcial, que isso é verdade, porque é mais complexo a gente visualizar o efeito. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pegar aqui, né, nessa superfície um cara que ele está só em Y, tá? O campo só está em Y e o caminho só está em Y. Isso aqui então vai ser a integral, né, dessa parte do caminho, né, a integral de caminho, né, nesse pedacinho vai ser dado por isso aqui, fy dy
integrado nesse ΔY, que é essa distância aqui. Isso. E aí a gente faz aquela mesma ideia que a gente fez para o divergente. Então a gente deriva para x, deriva em x e integra em x, agora considerando um ΔX que vai ser tipo uma areazinha bem próxima, bem pequenininha aqui nesse cara. Então essas duas coisas, como a gente está tendendo a zero esse ΔX, isso aqui tem que ser igual, tá? A mesma coisa acontece com o y, né? Se a gente considerar o f de x, mas se a gente está considerando que a rotação é nessa direção, tá vendo? E se eu estou considerando x aqui, né? X positivo aqui, veja que a rotação é ao contrário. Então aparece um sinal de menos, que vai ser, por exemplo, essa situação aqui, ó, desse termo aqui, ó. Então se a gente está no plano XY, a direção Z, né, é para fora, aqui, e aí a gente vai ter o FY dx e o FX dy dado com sinal de menos. Então, assim, isso dá uma ideia do que está acontecendo. Não é exatamente isso, né? A demonstração é um pouco mais complexa, mas te dá uma direção de como que é feito. Então, aí a gente menciona um livro de cálculo para vocês lá nas nossas notas. E aí tem alguns livros de cálculo que mostram isso. Ficou claro agora? Ficou claro para vocês o rotacional e o teorema de Stokes? Que agora que vai começar a brincadeira, que a gente vai pegar isso para escrever novamente as equações de Maxwell, agora no formato diferencial. Tá? Então, se a gente for lembrar, tá? Aqui só uma coisa, se a gente for lembrar daquele, como a gente mostra que a equação de Maxwell, a equação de Ampère, a lei de Ampère está faltando um termo, é que várias superfícies podem ser definidas pela mesma curva. E aí a gente mostra que, por exemplo, a gente tem situações distintas, né, aqui no sistema. No sistema de capacitor de placas paralelas, né? E aí a equação a lei de Ampère não consegue analisar essa superfície que passa por dentro do capacitor se a gente não tiver o termo extra da correção de Maxwell. Então vamos lá. A gente tem as duas equações, né, principais aqui. Eu vou pegar essas duas equações, lei de Gauss e lei de Ampère-Maxwell, para a gente analisar. A lei de Gauss, veja que é uma lei de fluxo, né? Ela é uma lei que envolve fluxo e uma superfície fechada. Então vamos tentar usar o teorema do divergente para escrever essa equação da lei de Gauss, tá? Se eu escrever a lei de Gauss, né, usando o divergente, então eu tenho esse primeiro termo, né, eu tenho o divergente de E dv aqui, faltou um dv aqui, tá? E aqui também. Então, para isso aqui ser igual a isso aqui, a parte dentro, né, o integrando tem que ser igual. Então, eu posso igualar só os integrandos. E aí eu tenho a lei de Gauss na forma diferencial. Essa equação, veja que ela não depende da superfície ou do volume. Ela depende da densidade, né, aqui. Mas a densidade é no espaço todo, né? Então eu não preciso definir algo que é só numa região. Não, é no espaço todo. Então essa equação ela é interessante por causa disso. Vamos lá agora para a equação de Maxwell Ampère, para a gente fazer a mesma continha. Então eu tenho um caminho fechado, então eu vou tentar associar
usar o teorema de Stokes. Então eu vou usar aqui, ó, a integral aqui do caminho é igual à integral da superfície do rotacional de B dA. Para essas duas coisas serem iguais, o integrando tem que ser igual. Logo, eu tenho isso aqui. Aí, ao invés de aparecer a corrente, eu tenho a densidade de corrente. E aqui, ao invés de aparecer o fluxo do campo elétrico, aparece só a derivada temporal no campo elétrico. Tá bom? Usando o mesmo raciocínio, nós podemos encontrar a lei de Gauss do magnetismo, que vai ser o divergente de B igual a zero, e a lei de Faraday, que é o rotacional do campo elétrico igual menos a derivada temporal do campo magnético. Tá? Então, essas quatro equações aqui, ó, são as equações de Maxwell na sua forma diferencial. Tá? Elas têm algumas utilidades, principalmente para a gente encontrar relações entre os campos. Usar as equações nas formas diferenciais são mais fáceis. Tá? Vocês já chegaram a ver essas equações na forma diferencial? Assim? Alguém chegou a usar elas na forma diferencial? Não cheguei a usar, mas eu lembro que a gente viu um pouco em cálculo vetorial e tensorial sobre essas equações. E tinha alguns exercícios que a gente tinha que provar essas relações. Ah, Mas tá. em aplicação prática eu não lembro. Entendi. Vocês viram como exemplo, né, quando vocês estavam estudando isso em cálculo, né? Isso. Tá. O Vinícius falou que viu na última aula, né, de eletromag. Essas equações a gente também vê finalzinho e nem é cobrado, né, em fenômenos, né? Essas relações, né? O Matheus falou que está vendo isso numa matéria de licenciatura. Legal. Né? Então, essa aqui é mais fácil de manipular. E aí, por isso que a gente vai usar essa equação, para a gente achar o campo, manipular ela para a gente ver como que o Maxwell encontrou uma equação da onda aqui a partir dessas quatro equações. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue escrever, né? Lembra que toda a informação do campo ela é descrita se eu souber o divergente e o rotacional dele. Então aqui, ó, tem o divergente e o rotacional do campo elétrico, eu tenho o divergente e o rotacional do campo magnético, então eu tenho ele completo. Essas equações são suficientes para ter toda a informação necessária para a descrição do campo. Tá? Geralmente, quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas, ondas de uma maneira geral, né, a gente está na situação que ela vai se propagar num meio que a gente não tem cargas nem corrente. Tá? Então, eu vou fazer uma consideração aqui que a gente geralmente faz para analisar em ótica. Né? Se a gente for pensar na propagação da luz, por mais que os átomos do meio tenham cargas e as cargas estão se movimentando, em média, a gente não tem, a gente tem que o total das cargas é nula, e em média esse movimento é aleatório e zera as correntes. Né? Então, por exemplo, se a gente está pensando na propagação da luz no ar, o ar tem carga, tem movimento de cargas, mas em média a gente considera nulo. A gente até considera ele como se fosse um meio contínuo, né? Mais genérico possível. Tá? Então, eu vou considerar as equações de Maxwell no vácuo, né? Sem a presença, o que isso quer dizer? Sem a presença de cargas e correntes. Né? Então eu tenho essas quatro equações aqui. Tá? Agora eu quero manipulá-las para tentar encontrar uma relação entre rotacional e divergente do mesmo campo.
tá? Por que que eu quero encontrar o rotacional divergente? Então aqui, ó, se eu tenho um rotacional, eu posso usar uma identidade desse tipo aqui, ó. Veja que eu tenho o rotacional de f e o divergente de f. Então se eu tiver uma equação que eu tenho o rotacional e o divergente, por exemplo, eu consigo associar essa equação com essa, talvez conseguir escrever essa equação aqui usando só um campo. Tá? E é isso que a gente vai usar. E aí, para iniciar isso, eu vou pegar a equação de Faraday, que é a quarta equação, e vou aplicar o rotacional dos dois lados. Tá? Apliquei o rotacional dos dois lados. Né? Por que que isso pode... Lembre-se que eu posso derivar dos dois lados, integrar dos dois lados, que se eu fizer a integral do mesmo jeito, ou derivar pelas mesmas variáveis, vale. A igualdade se mantém. Então é isso que eu estou fazendo. Então eu estou aplicando um rotacional, né, aqui dos dois lados. Esse primeiro lado, né, o lado direito, eu vou usar a identidade aqui, que é isso aqui. E o segundo, eu vou usar a comutação, né, das derivadas, né, em variáveis distintas, variáveis independentes. Então, eu posso mudar aqui, eu posso derivar no tempo e depois fazer o rotacional, ou eu posso fazer o rotacional e depois derivar no tempo. Então, aqui, eu tenho isso aqui. Já de cara, por essa equação, a gente já pode eliminar esse segundo termo pela lei de Gauss no vácuo. Né? Então sobra esses dois termos. O divergente de B, ó, eu sei como que ele funciona pela lei de Ampère. Então eu posso usar a lei de Ampère, né? Aqui, ó, eu substituo o rotacional por essa derivada. Esses μ0 e ε0 são constantes, saem da derivada. Eu tenho uma derivada segunda no tempo. Então, se eu pegar isso e substituir na equação roxa, eu tenho essa minha equação verde aqui. Né? E essa equação é uma equação da onda. Tá? É uma equação do tipo onda. A gente vai ver por que que isso define uma onda. Eu não sei se vocês já fizeram cálculo, equações diferenciais, já estudaram equações diferenciais parciais, né? Que aqui é parcial porque envolve derivadas parciais de variáveis, né? Do sistema. Então, isso aqui é uma equação da onda, a gente vai ver. Se a gente fizer ao contrário, a gente começou pela lei de Faraday, se a gente começar pela lei de Ampère e fizer a mesma conta, a gente vai ter o rotacional do campo magnético, e aí a gente faz uma conta semelhante e a gente vê que o campo magnético também respeita uma equação da onda. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. A gente tem que o campo elétrico e o campo magnético respeita uma equação da onda. Tá? E aí agora, alguma dúvida nessas contas? Como que a gente chega nessas equações? Não, né? É uma conta bem tranquila, né? Dado que a gente sabe essa relação aqui. Show. Vamos agora ver se o campo elétrico e o campo magnético respeitam essas equações. Vamos ver como que são essas características dessa onda. Tá? Quais são as características dessa onda? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu não sei se vocês sabem, é que isso aqui é uma onda. Isso aqui define uma onda. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Essa equação aqui, na verdade, não é uma equação, são três. Por que são três? Porque aqui é vetorial, tá vendo? Então, cada componente do campo elétrico define uma equação da onda. Tá? E a solução da equação da onda, tá?
solução genérica é uma solução desse tipo aqui, ó. Uma solução R-VT. Uma função, aqui eu estou chamando de psi, R-VT. O psi aqui é porque é uma equação de onda. Então eu estou usando uma função de onda. Tá? É a ideia aí. Por isso que geralmente em quântica o psi é usado para função de onda. Tá? Onde esse R é um R genérico, não estou considerando uma direção nenhuma. Tá? E eu vou definir esse que sendo uma variável que vai nos auxiliar para a gente fazer a regra da cadeia para encontrar essas derivadas, tá? Que é um R menos VT. Tá? Beleza. Esse V, a gente vai ver que é a velocidade de propagação da onda. Tá? Então, o que eu prefiro? A primeira coisa que eu tenho que fazer, derivar em x, y, z. Aqui o meu xj é o x, y, z genérico. Tá? Então, se eu derivar duas vezes, tá? Veja que eu tenho que fazer uma derivada, uma regra da cadeia. Né? Eu vou derivar em que e depois eu derivo que em relação a r. A xj, um xj qualquer. Então, veja que vai aparecer algo que é uma raiz quadrada de alguma coisa, né? Então vai ficar então vai aparecer 1 sobre r aqui, por causa dessa derivada, né? Vai ficar 2, deixa eu escrever aqui, só para a primeira derivada, né? Vai aparecer um x sobre r vezes a derivada do psi, de psi, de aí o que, tá? Vai dar algo desse tipo aqui. É o que é essa letra maluca aqui, tá? Então, a gente tem isso. E aí, quando a gente fizer a derivada segunda, a gente usa a regra do produto das derivadas, né? Eu derivo essa primeira parte, deixo essa intacta, derivo a segunda, deixo a primeira intacta. E aí a primeira vai ter isso aqui, vai dar esse xj² sobre r², e a derivada do outro vai dar isso aqui. Tá? Beleza. A derivada temporal é mais trivial. Né? A derivada temporal é só a regra da cadeia simples. Vai dar a derivada segunda vai dar v² de que. Tá? Beleza, vamos jogar agora. Aqui é a conta de 3 derivadas. Então eu vou jogar aqui na minha equação, né? Para achar tudo. Então vai dar x² mais y² mais l² sobre r². Isso aqui é 1, né? Isso aqui é 1. Vezes a derivada segunda, né? Aí esse termo da derivada primeira aparece 3 vezes r, porque são x, y, z, né? A derivada em relação a x, em relação a y, em relação a z. E cada uma vai dar 3 vezes x ao cubo aqui. Aí veja que aqui fica x², y², z², isso vira um r², que eu corto com o r³ aqui. Então vai ficar 3 sobre r também. Isso aqui é igual a 0. Ao final, eu tenho que isso é verdade. Para que isso seja uma igualdade, né? Porque como eu joguei isso na equação da onda, essa solução minha na equação da onda, para ser uma solução, isso tem que ser uma igualdade. Logo, eu tenho que a velocidade é 1 sobre raiz quadrada de μ0 ε0, que é exatamente a velocidade da luz. Isso aqui, tá, foi uma das motivos que fez com que
o Maxwell hipotetizasse que talvez a luz fosse uma onda eletromagnética, porque as velocidades que ele encontrou nessa solução que ele fez é exatamente a velocidade da luz que já tinha sido medida. Então ficou nessa situação, tipo, pô, será que isso é verdade? E depois o Hertz, da unidade Hertz de frequência, mostrou que isso é verdade, sim. E por que esse tipo de solução é uma solução que a gente fala do tipo onda? Porque é uma função de propagação. No sentido de, se eu pegar t igual a zero, por exemplo, eu tenho uma função aqui. Se eu pegar ela num t diferente de zero, essa função vai estar deslocado na direção de propagação aqui, por exemplo, eu estou considerando na direção x, de v delta t, dado aqui, né, esse menos vt aqui. Então veja que nada muda, a função não muda, ela só desloca. Isso é o que a gente chama de propagação, né? Então, funções desse tipo são equações que respeitam a equação da onda, que é isso, são funções de propagação, tá? Alguma dúvida aqui? Essa demonstração, por que a equação da onda fica... Eu esqueci um 3 aqui, tá, gente? Nessa equação aqui tá faltando um 3. Que é esse 3 que está aqui. Tá? Ok. Então, a primeira coisa que eu quis mostrar para vocês é os campos eletromagnéticos se propagam. Se propagam como? Na velocidade da luz. Tá? Então, o campo ele não é instantâneo. Se eu mexo uma partícula aqui, ele demora um tempo para se propagar, para chegar em uma outra partícula. Isso até é o que vai dar a complicação que as equações de Maxwell não são invariantes à transformação de Galileu, que é a transformação da mecânica clássica, né, de referencial. E aí vem o problema. Quem está errado, Newton ou Maxwell? Né? E aí, posteriormente, Einstein mostra que as equações de Galileu estão incompletas. Né? Elas são uma aproximação para velocidades baixas. Para velocidades altas, você tem que usar a equação de Lorentz, a transformação de Lorentz, que é exatamente o que gera toda a relatividade, teoria da relatividade de Einstein. Tá? Então é parte disso aqui, que os campos eletromagnéticos, o campo elétrico e o campo magnético, se propagam na velocidade da luz. Eles não são instantâneos. Tá? Beleza, é uma onda, mas que tipo de onda? Essa é a próxima pergunta. Que tipo de onda? Tá? Então, vamos pensar que tem uma onda propagando, tá? E o campo elétrico só tem uma direção. Só tem uma direção, na direção Y. Aqui, igual no desenho, direção Y. Tá? Se ela tem na direção Y, só na direção Y, pela lei de Gauss, eu tenho que a derivada da componente Y de dy tem que ser zero. Como x é zero e z é zero, para respeitar a lei de Gauss, a derivada em EY tem que ser zero. O que isso significa? Significa que EY não depende de Y. Repetindo, EY não depende de Y. Pode depender de X, pode depender de Z, mas não depende de Y. Então,
pelo campo elétrico respeitar uma equação da onda, isso quer dizer que a propagação do campo é na direção ortogonal ao campo, que é o que a gente chama de uma onda transversal, igual uma onda numa corda de violão, né? A onda é transversal, diferente de uma onda de som, que é uma onda longitudinal, que as oscilações acontecem, né? A propagação acontece na mesma direção que a minha variável, né? Que é pressão, tá? Alguma coisa assim. No caso aqui, então, a gente tem uma onda transversal. Então, eu tenho a propagação, por exemplo, no desenho aqui em Z, e o campo está em Y. Eu não posso ter a propagação em Y, dado a minha lei de Gauss aqui que a gente definiu. Ficou claro aqui para vocês por que o campo, que a onda eletromagnética é uma onda transversal? Pelo menos para o campo elétrico, a gente vai ver para o campo magnético aqui posteriormente. Beleza. Tá? Ótimo. Então, a minha componente que tem o meu campo elétrico não pode depender da direção da variável na direção que ela mantém. Então, se eu tenho EY não depende de Y. Então, eu vou definir aqui também, sem perda de generalidade, que essa onda está propagando em Z igual a esse desenho. Tá? Então, a minha equação da onda vira isso aqui somente. Né? A do campo elétrico. Beleza. E o campo magnético? Né? Vamos ver como é que funciona o campo magnético. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei de Faraday para ver se eu encontro a relação entre o campo magnético e o campo elétrico. Tá? Então, o rotacional de E, né, como eu tenho só a componente EY, eu vou considerar só os termos que tem EY, que é o EY derivado em relação a x na direção z, menos EY derivado em z na direção x. Tá? E isso é igual à derivada parcial do campo magnético no tempo. Tá? Aqui, ó, eu vou considerar agora... deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse termo aqui é nulo. Ó. Esse termo é nulo. Porque do jeito que a gente definiu a minha função de onda, a função que definiu o campo elétrico, ela não depende de x, ela só depende de z. Então, esse termo some. Vai sobrar só esse termo. Agora eu vou fazer uma regra da cadeia aqui. Ó. Então, eu tenho del φ, del xi, né, derivado em x. Tá? Isso é igual... Eu quero achar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Então, isso aqui é igual a derivada em relação a z e depois em z em t. dz dt é a velocidade, que eu já pus aqui, c. Né? dz é igual a 1 aqui nessa equação. Tá vendo? Então sobra essa derivada em Qi. Tá? Se eu tenho essa derivada em Qi aqui agora, eu consigo também transformar essa aqui, ó, em uma derivada em Qi, que vai ser Psi sobre C, né? A derivada aqui em Qi. Né? Então veja que eu tenho essa relação aqui. Então eu tenho que o campo magnético está na direção x.
Isso é bem interessante, porque veja, se o campo elétrico está na direção y e a propagação está na direção z, o campo magnético está na direção ortogonal a esses dois. Então veja que o campo eletromagnético define um plano, e esse plano eu vou definir ele tem uma direção, né, que a gente geralmente chama de K, de K, a gente vai ver que é a direção de propagação. E esse campo geral, né, de maneira geral, eu tenho que o campo magnético é dado por isso aqui, onde o K é o versor que define a direção de propagação do campo eletromagnético. Tá? Então, sumarizando, o campo elétrico e o campo magnético respeitam uma equação de onda. Eles são uma onda transversal, dado que eles têm que continuar respeitando as equações de Maxwell. E eles têm uma relação, dadas as equações de Maxwell, que o campo elétrico e o campo magnético são ortogonais. E são ortogonais à propagação também.